E aí, pessoal, tudo bem? Vamos resolver as questões da prova para Bombeiro Militar de Pernambuco que ocorreu ontem, né? Então, estamos aqui ao vivo também pelo meu canal, pela minha fanpage, e depois esse vídeo vai estar disponível para os alunos do NUSE. Então, olha, pessoal, seguinte, a prova foi de um nível muito baixo, né? A gente não esperava isso. Quem foi meu aluno no NUSE soube e percebeu que as questões da UPENET são questões com um nível relativamente alto, né? Então, as questões da UPENET geralmente pedem justificativa para cada assunto e a gente não notou isso, pelo menos na maioria das questões, né? Então, questões diretas, fáceis, tranquilas. Vamos dar uma olhada, né, nessas questões. Então, olha só. Bom, ele primeiro colocou um texto relativamente longo que tinha como título O que é ser herói? Tudo bem? Bom, eu tenho que ler esse texto rapidamente para que a gente perceba, né, a questão de forma clara. Bom, o texto dizia assim: um dos maiores defeitos de quem escreve é não saber o significado adequado de certas palavras, como vem ocorrendo de forma até deslavada com o vocábulo herói. A mídia, com o tempo, acaba deturpando essa palavra e um exemplo disso ocorreu na última quinta-feira, quando os jornais Zero Hora e Correio do Povo não vacilaram em endeusar o goleiro gremista Marcelo Grohe, deve ser isso a pronúncia, chamando de herói, porque ele defendeu um pênalti e deu chance ao tricolor de continuar vivo na Libertadores. Grohe, no entanto, mostrou humildade. Não me considero herói, disse, com os pés no chão e certamente convicto do verdadeiro significado desse vocábulo tão banalizado. Herói, do inglês hero, historicamente era o nome dado pelos gregos aos grandes homens divinizados. Aqueles que se distinguiam por seu valor e por suas ações extraordinárias, principalmente por feitos brilhantes durante a guerra ou em tempos de paz. É ainda o principal personagem de uma obra literária, poema, romance, peça de teatro ou cinematográfica, ou o principal personagem de um acontecimento ou de uma aventura como as que movimentavam a minha coleção de gibis. Herói, em suma, não é um goleiro, pelo simples fato de defender um pênalti. E nem um Ayrton Senna, o campeão que foi incensado por morrer nas pistas. No máximo, esses são ídolos de um novo tempo. Também não são heróis os caras parrudos e as garotas cheias de curvas na confinação do descartável Big Brother, como Pedro Bial insiste em chamar. Definitivamente, eles não têm nada de heróico nessa ridícula clausura a mostrar a mediocridade de quem não tem o que dizer ou fazer. Para dar um exemplo recente do que é ser herói, basta um olhar mais demorado sobre aquele capítulo sangrento em torno de Santa Maria, a cidade traumatizada pela tragédia do incêndio da Boate Kiss, que ceifou mais de 200 de vidas na flor da idade. Ali, naquele inferno armado pela irresponsabilidade e ganância, surgiram vários personagens que eu não vacilo em chamar de heróis, pois salvaram vidas e até deram as suas, como os antigos guerreiros gregos faziam com destemor. Esses sim, na coragem inexcindível, foram e são heróis de verdade, porque sua ação foi e é pela vida. Bom, com base nesse texto, pessoal, nós temos aqui a primeira questão da parte de língua portuguesa. Eu não lembro exatamente que tipo de prova é essa, se é azul, se é a amarela. Foi um aluno que me mandou, a UPE ainda não disponibilizou a prova, tá certo? Bom, mas eu vou ler o enunciado e aí você identifica qual é a questão, tudo bem?
Ao colocar em discussão a palavra herói, o autor do texto 1 tem por propósito principal, em relação a essa palavra, letra A, apresentar a sua origem etimológica, isto é, a evolução do termo inglês hero. Pessoal, a finalidade do autor nesse texto foi analisar a etimologia da palavra herói? É claro que não, a discussão foi muito mais profunda, foi uma discussão de importância da palavra socialmente, e não a análise da etimologia, da origem da palavra, não tem nada a ver isso aí não, falso e muito falso. Referendar o sentido desse termo nos jornais Zero Hora e Correio do Povo. Ao contrário, né? Nesses jornais a palavra herói foi utilizada de maneira inadequada, segundo o autor. Então, falso. Criticar o emprego distorcido e vulgar desse conceito pela grande mídia. Aí sim, olha, aqui nessa questão, resposta letra C. Criticar o emprego distorcido e vulgar desse conceito pela grande mídia. Certíssima essa resposta. Letra D. Defender um único significado para o termo, o mesmo adotado pelos gregos. Nada a ver. Divulgar um sentido moderno para o termo, o de ídolo de um novo tempo. Olha, pessoal, questão com nível baixíssimo. Questão com nível baixíssimo. Não tem o estilo de questão que nós trabalhamos em sala de aula, questões mais complexas da UPNet, com nível muito baixo, talvez, é o que eu entendo. Por que a UPF colocou um nível muito baixo em língua portuguesa? Porque havia muitas disciplinas, física, né, biologia, raciocínio lógico, que demandam um certo tempo para serem respondidas, né? Então, por esse motivo, quer dizer, eu estou colocando aqui como hipótese, né? A UPNet provavelmente colocou a prova de língua portuguesa mais fácil por conta disso, né? Vamos lá, próxima questão. Próxima questão, questão 2, é a 10ª questão dessa prova aqui, que eu tenho. Para compreender um texto, é fundamental a identificação adequada dos seus nexos coesivos. No texto 1, para estabelecer relação entre a palavra tricolor e o clube de futebol gaúcho Grêmio, o leitor se orienta pelo seguinte trecho. Como é que o leitor vai saber que existe uma relação entre tricolor e o clube do Grêmio, né? O clube Grêmio? Como é que ele vai saber quando o autor utilizou tricolor, essa palavra tricolor estava fazendo referência ao time Grêmio? Como é que isso aconteceu, né? Bom, aconteceu, na letra A ele coloca assim, olha, chamando de herói. Quando o leitor lê isso aí, ele sabe que o autor, ao aplicar a palavra tricolor, estava fazendo referência ao Grêmio com esse trecho? Claro que não, né? Letra B, o goleiro gremista. Sim ou não? Claro que sim. Resposta letra B. Era esse trecho aí que fazia com que o leitor soubesse que tricolor fazia referência ao Grêmio, né? Ele defendeu um pênalti, nada a ver. Vivo na Libertadores também não. Com os pés no chão também não. Resposta letra B para essa 10ª questão. Tudo bem? 10ª questão dessa prova, provavelmente em outras havia outra numeração. Próxima questão, questão número 11, diz assim: sobre o significado de alguns termos e expressões empregados no texto 1, analise as afirmações a seguir. Item 1. Com a expressão de forma até deslavada, o autor quis expressar a ideia de que o emprego do vocábulo herói acontecia descaradamente, inescrupulosamente. Verdadeiríssimo esse item 1. A gente já marca aqui como verdadeiro. Vamos ver item 2. A afirmação de que a mídia, com o tempo, acabou deturpando essa palavra, tem o mesmo sentido de a mídia, com o tempo, acabou supervalorizando essa palavra. Deturpar significa supervalorizar, é o contrário, pessoal. São palavras antônimas. Deturpar é colocar para baixo, né? Subvalorizar e não sobrevalorizar ou supervalorizar, né? Tá falso isso aí. O autor afirma que o goleiro Marcelo Gowen, deve ser isso, disse com os pés no chão. O autor quis dizer que o goleiro disse em posição ereta, com atitude
desafiadora? Claro que não, pessoal. Com os pés no chão é porque ele estava confiante ou ele estava numa situação em que ele pensou um pouco mais sobre o que ele iria dizer. Ele não se colocou como herói porque ele sabia a importância da palavra herói em um contexto social no geral, né? Então ele colocou os pés no chão e disse: eu não sou herói, né? Eu sou um goleiro como qualquer outro, sou uma pessoa como qualquer outra. O fato de ter agarrado um pênalti não me torna herói. Isso significa estar com os pés no chão. Então, falso isso aí. Item 4. A expressão caras parrudos equivale semanticamente a homens fortes, homens corpulentos. Certo ou errado? Certíssimo. Então, 1 e 4 corretos. Qual é a resposta? Letra D dessa questão. Certo? Então vamos lá. Próxima questão. Em português, a acentuação gráfica é regida por certas convenções que podem sofrer alterações de tempos em tempos. Assinale a alternativa na qual todas as palavras devem ser acentuadas de acordo com as normas vigentes na atualidade. Olha, Grécia está certa, certíssimo aí. Né? Paroxítono terminado em ditongo crescente. Assembleia com acento não dá. Ditongo aberto na penúltima sílaba perde acento. Falso. Pudica, a palavra não é púdica, é pudica, né? Então, errado. Letra B, dói com acento, certíssimo, ditongo aberto na palavra monossílaba, recebe acento. Interim, certíssimo, né? Com acento aí. Pátio, certíssimo, palavra paroxítono terminada em ditongo crescente, resposta, portanto, letra B, questão direta. Letra C, caju com acento, não dá, oxítono terminado em U não é acentuada. Caqui com acento não dá. Oxítono terminado em I não pode ser acentuada. Pelo, sem acento, né? E mesmo que tivesse com acento, né? Pelo, sem acento está correto. Se tiver com acento, né? Vai estar errado. Sem acento, correto. Com acento, errado. Gratuito, errado. A palavra não é gratuito, é gratuito, sem acento. Creem, o verbo crer no plural não tem acento, né? Duplo acento circunflexo no primeiro esse acento some da língua portuguesa, não existe mais, tudo bem? Vamos lá. Difícil, palavra paroxítono terminada em L. Paroxítono terminada em L pode ser acentuada? Claro que pode. Pode não, né? Deve ser acentuada. Bom, então tá certo aí. Agora, creem, errado, gratuito, não existe, é gratuito. Voo com acento não existe. Refúgio está correto e bainha não recebe acento porque não há acento no hiato que aparece antes de NH. Portanto, falso, resposta letra B, de bola. Próximo texto. Texto maravilhoso aí, pessoal, de Rubem Alves, texto com uma qualidade impressionante, não é? A transformação pelo fogo. E detalhe, texto fácil de ser lido, né? A UPE não colocou nenhum texto difícil, né? Então, um texto muito fácil de ser lido aí. A transformação pelo fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua sendo milho para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida toda. É verdade isso, né, gente? Olha, tem gente que nunca passa por um problema e não sabe o que seria sofrer um determinado problema e permanece na sua ganância de todo dia, na sua intolerância, no seu preconceito com as pessoas, né? E realmente muda esse comportamento quando passa por uma situação de doença, de problema grave na família, de perda de algum familiar e termina mudando de vida, né? Isso acontece bastante. Então, um texto que fala sobre uma realidade nossa, né? Então, por isso, um texto fácil de ser entendido. São pessoas de uma mesmice e de uma dureza assombrosas. Só que elas não percebem e acham que seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. A dor pode ser fogo de fora. Perder um amor, perder um filho, o pai, a mãe, perder um emprego ou ficar pobre. Pode ser fogo de dentro. Pânico, medo, ansiedade, depressão ou sofrimento, cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. Com isso,
a possibilidade da grande transformação também diminui. Imagina a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro cada vez mais quente, pensa que sua hora chegou, vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Bum! E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente. Algo que ela mesma nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, que é o milho da pipoca que se recusa a estourar. É como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o seu jeito de ser. A presunção, o medo são a dura casca do milho que não estoura. No entanto, o destino do piruá é triste, já que ficará duro a vida inteira. Piruás não vão se transformar na flor branca, macia e nutritiva. Piruás nunca vão dar alegria para ninguém. Texto belíssimo de Rubem Alves. Olha, com base no texto, pessoal, a mensagem principal do texto 2 está adequadamente sintetizada em. Mensagem principal do texto 2 está adequadamente sintetizada em. Letra A. Onde há fogo, há fumaça. Tem a ver, pessoal, com mensagem principal? Nada a ver. Amor é fogo que arde sem se ver. Também nada a ver. Quem com fogo brinca, com fogo se queima. Também nada a ver. A verdadeira prova de fogo é a que nos faz melhor do que somos. Aí sim, né? A verdadeira prova de fogo é a que nos faz melhor do que somos. Aí sim, resposta letra D para essa questão, né? E letra E, quando a casa do vizinho está pegando fogo, a minha está em perigo. Olha, gente, questões muito diretas e fáceis para o bombeiro militar de Pernambuco. Vamos lá, próxima questão, com base ainda nesse texto. A questão diz assim: para compreender adequadamente a mensagem do texto 2, o leitor deve perceber que no texto o sentido de fogo aproxima-se do sentido de. O que ele quer dizer com fogo, né, no texto? É o calor excessivo? São as fases da vida? Situações difíceis? Proximidade da morte? Amor não correspondido? A resposta, com certeza, letra C. Situações difíceis. Resposta, letra C. Bom, próxima questão. No texto 2, como verificamos em todo o texto escrito, as orações e os períodos se organizam para atender a certos propósitos comunicativos do escritor. Acerca dessa organização, assinala a alternativa correta. Pronto, essa foi a única questão da prova que eu achei com cara da UPNet. Questão mais complexa, né? Com justificativa, ele retirou trechos do texto e colocou a justificativa, então, questão mais complexa. Vamos lá. Letra A. No trecho, quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Ele destacou aí quem não passa pelo fogo e disse assim: o segmento sublinhado é o sujeito da forma verbal fica e está expresso na forma de uma oração. Verdade, né? Quem não passa pelo fogo é uma oração, um sujeito oracional do verbo ficar. Certíssimo. Letra B. No trecho, são pessoas de uma mesmice e de uma dureza assombrosas, só que elas não percebem e acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. A expressão destacada, que é só que, quando ele diz assim, olha, são pessoas de uma mesmice e de uma dureza assombrosas, ponto. Só que elas não percebem e acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. A expressão só que está destacada, introduz uma relação semântica de causalidade. Nada disso. Relação de adversidade. É como se eu dissesse, mas elas não percebem e acham que esse jeito de ser é o melhor jeito de ser. Adversidade, porém, contudo, todavia, mas, não é? Então, conjunções que poderiam substituir essa locução só que. Então vamos lá, letra C.
No trecho, pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão ou sofrimento, cujas causas ignoramos. Ele destaca aqui, olha, cujas causas ignoramos. Lembrando que o autor utilizou o pronome cujas porque existe uma relação de posse. Como assim relação de posse? As causas pertencem, né, a tudo isso que ele citou anteriormente. São causas de quê? Do pânico, do medo, ansiedade, depressão, sofrimento. São causas disso aí. Então pertencem a isso. Há uma relação de posse, por isso o pronome cujas deve obrigatoriamente ser usado. Então olha, se o segmento destacado for substituído por que as causas ignoramos, a coerência estará mantida. Falso. Há uma quebra de coerência, né? O sentido fica sem lógica, até porque eu teria que ter a relação de posse que não ocorreria. Então, até agora, pessoal, eu tenho apenas a letra A como resposta, né? Vamos lá. Ah, não, aqui não. Ele queria, ABCDE, né? Eu estava pensando que era 1, 2, 3. Então, ABCDE, a resposta já é a letra A, né? Porque ele queria a correta, a resposta é a letra A. Tudo bem? Então, letra D. No trecho, sem fogo, sofrimento diminui. Pode-se evidenciar uma relação semântica temporal. Nada disso. É como se ele dissesse, se não houver fogo, o sofrimento diminui. É uma relação de condicionalidade e não de tempo, tá falso. Letra E, no trecho, a pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Destacou o de aqui, olha. Quem é capaz de algo. A preposição de foi jogada para antes do que é um pronome relativo. A preposição destacada é opcional e poderia ser substituída por em. Falso e muito falso isso aí. Resposta letra A. Vamos lá. 16ª questão, também uma questão do estilo PNET. Eu achava que só tinha sido essa, mas a 16 também, olha. Estilo de sempre do OpenNet, com justificativa. No que se refere às normas da concordância nominal e verbal, analise as afirmações a seguir. Item 1. No trecho, as grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. A forma verbal destacada, que é passamos, indica que a concordância foi feita com o pronome nós. Verdade. Se fosse feita com a expressão a gente, o verbo deveria ficar no singular, isto é, a gente passa pelo fogo. Sim, verdade. Item 1, corretíssimo. Item 2. No trecho, são pessoas de uma mesmice e de uma dureza assombrosas. O plural da palavra destacada indica que ela está qualificando ambos os termos que antecedem. Isto é, ele destacou assombrosas. E ele diz assim, olha, uma mesmice e uma dureza assombrosas. Assombrosas está concordando e qualificando mesmice e dureza ao mesmo tempo? Sim, verdade. Então, 1 e 2 até agora corretos. 3. No trecho, a presunção, o medo, são a dura casca do milho que não estoura. A forma verbal no plural, que é são, né, indica que o sujeito é composto. Sim, a presunção, o medo, 2 núcleos aí, são, verdade. Né? 4. No trecho, no entanto, o destino do piruá é triste, já que ficará duro a vida inteira. O termo duro, né, que está destacado, o termo destacado, está na forma singular e masculina, porque modifica o termo piruá, que está implícito no enunciado. Olha, pessoal, isto é falso, porque o termo não está implícito, ele está explícito. Piruá apareceu na frase, né? Apareceu no enunciado. Não está implícito, está explícito. Então, falso. 1, 2 e 3, resposta letra A. Resposta letra A. Vamos lá. Próximo texto e último. Ele coloca aí, em ação fiscalizadora é realizada na edificação retroqualificada, constatamos as seguintes irregularidades que contrariam a lei número tal, decreto e as normas técnicas específicas. Não foi apresentado PSCIP referente à edificação, quase que não sai, acerca da saída de emergência, as portas corta-fogo
não fecham automaticamente, bem como não possuem selos de fabricante da ABNT em todos os pavimentos da edificação, a escada de emergência está sem condição antiderrapante no piso, sem corrimão lateral e com o guarda-corpo com 0,9 metros. Bom, e aí ele conta mais detalhes, né? Nos termos do parágrafo 4º do artigo número tal, combinado com o 6º parágrafo do artigo tal, e em virtude de terem sido encontradas irregularidades no sistema de prevenção contra incêndio e pânico da edificação em questão, o que caracteriza risco iminente à vida devido à possibilidade de um pânico em caso de degradação de incêndio, fica este estabelecimento totalmente interditado, considerando estar o mesmo infringindo as normas do Regulamento Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico. Bom, gente, e assim continua, né? Deixa eu terminar de ler. Bem como colocando em risco a vida, a integridade física, o bem-estar e a saúde das pessoas e o patrimônio alheio, devendo esta situação perdurar pelo tempo em que permanecerem as irregularidades. Bom, eu vou logo para o texto 18, ou para a questão 18 aqui, que diz assim: o texto 3, pelo seu conteúdo e formato, pode integrar o seguinte tipo de correspondência oficial. Ele queria o tipo da correspondência. Declaração de ocorrência? Não. Memorando interno? Não. Memorando só pode ser interno. Então isso aí é um pleonasmo, né? Portaria de nomeação? Nada a ver. Relatório de ato infracional? Olha, me parece um relatório de ato infracional, né? Houve infração e aí foi relatada essa infração, né, do estabelecimento e o estabelecimento vai ser fechado, né? Requerimento de isenção de responsabilidade, nada a ver. Então, resposta: relatório de ato infracional. Eu vou para a questão 17, considerando o modo como o texto 3 se organiza em seus aspectos discursivos e formais, analisa as afirmativas a seguir. O último parágrafo constitui a parte conclusiva. É o parágrafo em que se justificam e sintetizam os processos e também a parte em que se determinam os encaminhamentos. Olha, é verdade, gente, né? Tá verdade isso aí. Item 2. O teor instrucional está bem marcado em formas verbais como fica interditado e devendo perdurar, as quais delimitam ações concretas. Olha, gente, questionável, instrucional, não sei se é instrucional aí, não sei se houve instrução, né? Aí, fica interditado, devendo perdurar, estranho, né? Eu vou para o item 3, indícios como, por exemplo, as referências à legislação, indicam que as ações ajuizadas pelo texto 3 emanam, de fato, de uma autoridade pública competente. E suas determinações têm, portanto, caráter obrigatório. Isso aí está verdade, né? O item 3 verdadeiro. 1 e 3 até agora tranquilo, inquestionáveis. O 2, mais ou menos. Vamos ao 4. Fica evidente que o texto 3 tem como interlocutores exclusivos os praças que compõem as tropas do Corpo de Bombeiros, né? Olha, gente, isso aí não tem como confirmar. Deixa eu voltar aqui ao texto, né? Ele coloca aqui trecho adaptado de texto oficial acessado na internet. Olha, sinceramente, não há como a gente determinar isso, né? Então, o item 4 é falso. Portanto, gente, olha, eu vou ficar aqui em duas respostas, né? Pode ser 1, 2 e 3, letra B, e pode ser 1... Não, 1 e 3 a gente não tem. 1 e 2 também não pode ser sozinho, então ele deve ter marcado lá 1, 2 e 3, resposta letra B, né? A 2 mais ou menos, não achei que está bem construída essa 2, mas não há resposta 1 e 3, provavelmente, que deve ter sido marcado pela UPNet, 1, 2 e 3, tudo bem? Então vamos à nossa última questão, deixa eu ver, não é a última, vamos para 19. Diz aqui, assinale a alternativa na qual o sinal indicativo da crase foi corretamente empregado, questão muito fácil aí de crase, né? As irregularidades constatadas pelos fiscais contrariam a lei. Pessoal, quem contraria algo ou alguém. O verbo é VTD, não pede preposição, por isso não pode ocorrer crase, está falso.
A vistoria técnica foi feita ao longo da semana de segunda a sábado. Não pode. Olha, essa história é a história do paralelismo. Se ele tivesse dito aí da segunda à sexta com crase. Olha, 2 motivos para eu não colocar a crase aí. Primeiro, sábado é a palavra masculina, é o sábado, não pode. E primeiro, como existe uma relação de paralelismo, né? Quer dizer, segundo, existe uma relação de paralelismo. Se eu quero colocar a crase no segundo elemento, antes do primeiro eu tenho que perceber preposição mais artigo. É aquela história. Abriremos da segunda, olha, da é a junção de mais a, da segunda à sexta. Aí a crase ocorre. Então aí, falso. Os técnicos tiveram acesso irrestrito a todas as saídas de emergência. Olha, gente, não pode. Todas é pronome indefinido. E além disso, o a está no singular e a palavra posterior no plural. Falso. Foi bem explicado passo a passo. Entre palavras repetidas não ocorre crase, palavras que formam expressão aí, né? Com palavras repetidas. E pior do que isso, passo é palavra masculina, não pode. Nossa resposta é a letra E. É óbvio que os responsáveis insistem na desobediência às normas de segurança. Quem desobedece, desobedece a. Quem traz uma desobediência, quem insiste na desobediência, é na desobediência a algo. Né? Assim como o verbo desobedecer pede preposição, a desobediência, que é um substantivo, também pede. Né? Por isso a crase aparece, resposta corretíssima. Próxima questão, creio que é a última, né? Deixa eu ver aqui. Última questão. Traz aí um folheto, né? Uma divulgação. Nós temos aqui um texto que é verbal e não verbal, que envolve imagem e palavras. Queimadas, o fogo pega, vírgula, a vida apaga. Denuncie, aí tem aqui algumas informações, né? O número para denúncia. Bom, vamos lá. Bom, gente, a próxima questão é uma questão número 20, é a última. Queimadas, o fogo pega, a vida apaga. Denuncie. Algumas informações aqui, telefone para denúncia, né? Então, o texto 4 está organizado em torno de um tópico, um assunto principal, que aparece marcado com algum recurso para chamar a atenção do leitor. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o tópico principal e o recurso que foi utilizado para destacá-lo. Bom, o tópico principal desse texto foi a vida? Não. Foi a denúncia? Denuncie? Não. Foi o fogo? Não. Pega, apaga? Não. Queimadas? Sim. O tópico principal é esse. Está lá. Queimadas. Qual foi o recurso utilizado? Fonte, a letra, né, maior que as outras. Verdade. Então, resposta letra E. Tudo bem? Então, senhores, eu espero que vocês tenham feito uma boa prova. Olha, prova praticamente dada para quem estudou, né? É uma prova muito fácil. Se você teve cuidado ao analisar cada texto, você não errou e fechou a prova aí de língua portuguesa. Espero que isso tenha acontecido, né? E quaisquer dúvidas podem entrar em contato comigo. Tudo bem, gente? Então, até a próxima.